Prepare-se, aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, você passa a ouvir o programa Diário Semanal. Diário Semanal. A apresentação: Adriana Araújo. Adriana Araújo. A notícia de maneira imparcial. Bom dia, Adriana. Bom dia, são exatamente 10 horas em ponto aqui no Diário Semanal. Então, hoje a nossa matéria é bastante interessante. Nós vamos falar da desumanização do humano. Por que precisamos de dignidade e direitos? Por quê? Todos nós precisamos. E a matéria de hoje fala sobre isso. Nós temos pessoas maravilhosas, jovens aqui, que vai poder discutir, orientar você. Como é ter dignidade? Quero mandar um abraço a toda a minha zona rural, a todos os meus colaboradores que me ajudam a manter esse programa. São colaboradores que estão comigo desde o início. A Renovar a Utilidade para o Celular. Sônia, um abraço para você e toda a sua família. Quitanda do Bairro, Rosa, obrigada por tudo. Unimed Sul do Pará. Doutor Bichara e toda a sua equipe, muito obrigada. Farmácia Santa Cruz, o que você precisa a gente tem, senhor. Heraldo, obrigada pelo apoio. Tertúlia Churrascaria, a sua família inteira, muito obrigado. Doutor Tiago Barzo, uma pessoa maravilhosa, obrigada, doutor Tiago. Doutor Marcelo Berno, doutora Nayara Souza Silva, Óticas Helena e JJ Montes. A todos vocês, muito obrigado por me ajudar a manter esse programa, por levar esse programa lá, todos os sábados, contribuindo com o melhor do que eu sei fazer, porque eu amo esse trabalho, faço com amor, paixão e dedicação. E para que muitos fiquem sabendo, eu sou mais voluntária desse programa do que vocês mesmos. Então, uma coisa você pode ter certeza. Tem dia que às vezes fica difícil até vir para cá, botar o carro na estrada, mas eu venho. Quando tiver coragem, força e acreditar em Deus, eu venho. Não sei até quando, mas eu venho. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, para que a gente desse início à nossa matéria, ao nosso programa. E fazendo essa reflexão no final, que vai encerrar o programa, é o Bispo Nilson com uma oração no final. Mas lembrando que todos os que estão aqui à mesa, todos nós somos anjos sem asa. Deus deixou a gente com uma asa só. E ele disse, vão cumprir a missão de vocês. Lá vocês vão encontrar a segunda asa. Quando a gente encontra a pessoa certa, nós encontramos a outra asa. Quem sabe voltar junto, né? Qual a sua bandeira? Eu pergunto a você. Doutora Núbia Ribeiro relatou uma vez em seu blog as seguintes palavras. Acordo sempre bem cedo por força da necessidade de me ver inteirada com o mundo. Vivo, ligo a TV, notebook, enquanto a água ferve para o café da manhã, milhares de crianças na Nigéria foram mortas, raptadas ou expostas à violência inimaginável. No site, a mulher tem olhos perfurados pelo marido durante a discussão de um casal. Outro site, a notícia do adolescente apedrejado por lares após ser pego tentando furtar um aparelho celular. Abre o notebook, um homem arranca o couro do seu cachorro vivo. Na TV, você liga, o naufrágio do Mediterrâneo pode causar centenas de mortes de imigrantes. Causou centenas de mortes de imigrantes. Abra a mensagem do celular e veja. Você já viu quanto dinheiro o governo roubou da gente hoje, da população? Ainda sem conseguir mensurar a quantidade de dor que fui exposta, no início do dia, resolvo comprar pão e caminho até a padaria. Deparo-me com uma senhora que dorme na calçada, abraçada a uma criança com um cobertor imundo. Como se não bastasse a cena em si, um senhor bem vestido de terno, gravata, andando muito apressado naquelas ruas, quase tropeça nas minhas. Com um tom grosseiro, ele xinga um nome feio e fala: trabalhar ninguém quer, fica aí entulhando as ruas. Bem, eu, Adriana Araújo, pergunto a você. E agora, pergunto, quantas vezes do dia eu e você deparamos com essa realidade? A questão, estamos entre humanos, entre os desumanos, ou ainda existe humanidade dentro de nós? O que você e eu estamos fazendo para diminuir esse índice? Compaixão, gratidão, honestidade, sensibilidade, amor, defesa aos direitos humanos, dignidade ainda é nossa bandeira? Eu pergunto, qual é a sua bandeira? Você ainda tem dignidade para dividir com alguém?
Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o tema, dignidade humana. Bom dia a todos os ouvintes do Diário Semanal. Bom dia a toda a equipe do Grupo Correio, a todas as pessoas que estão me deixando entrar na sua casa nesse momento agora. Eu peço permissão. Primeiramente entra Deus, depois entra minha voz. E vamos até meio-dia falar de coisas boas, para que você possa talvez refletir um pouquinho na sua vida. Parar de reclamar tanto da sua vida. Quero desejar um bom dia a todos os meus convidados. Começando, bom dia, Bispo Nilson. Obrigada por participar dessa pauta como religioso. Vai ser muito importante a sua presença. Bom dia. Bom dia, dona Adriana, bom dia a todos que estão aqui, todos os ouvintes. Para mim, na verdade, é uma honra, mais uma vez, né? Estar aqui junto com pessoas qualificadas, né? Pessoas que realmente faz parte, né? Dessa mesa aqui e vamos em frente, né? Obrigada pela sua contribuição. Quero apresentar um amigo, primeira vez que veio ao Diário. Gostaria que você passasse seu perfil, por favor. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Thiago, sou estudante na faculdade aqui em Marabá, estou curso de Direito e servidor da Justiça Federal. Venho aqui para tentar contribuir com um pouquinho do que a gente está aprendendo lá, compartilhar um pouquinho com a comunidade. E deve ser coisas boas, né, Thiago? Com certeza. Obrigada. Manuel Vanberg, minha relíquia, meu dicionário, minha biblioteca ambulante. Fala, mano. Bom dia, mano. Bom dia, Adriano. Bom dia para nossos ouvintes. E principalmente bom dia para nossa mesona aqui, que você tem que ver aquele que está aqui. E tem que ver não. Vou escutar agora o que eu vou falar. Essa aqui vai ser muito importante. Também temos um jovem aqui, bem jovem mesmo, você que está aí, que diz que rádio é mágico, puxa pela imaginação. Olhando para ele assim, me lembrou assim muito, quando eu falei agora há pouco, né? Seria mais ou menos assim uma idade bonita, e eu estaria o João hoje. Tem um jovem muito bonito na minha frente aqui hoje. Obrigado pela sua participação. Por favor, passe seu perfil. Diana, bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o Jonas, eu sou aluno da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. E eu vim aqui hoje com a ideia de contribuir com vocês um pouquinho do que a gente está aprendendo, de passar algumas mensagens importantes que toda a comunidade deve saber e deve conhecer os seus direitos, principalmente os direitos humanos. Bom dia. Lorena, sim, já fazendo parte do Diário, né? Lorena, assim, uma participação incrível. Acho que a Lorena é 1001 em todas as áreas de utilidade, né, Vanberg? Porque não tem uma coisa que ela não conheça, não é verdade? Bom dia, Lorena. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer aceitar o seu convite para contribuir nas reflexões que a gente precisa fazer. E eu acho que o público ouvinte ele é bem empoderado quando a gente começa a refletir um pouco sobre temas que fazem parte da nossa realidade, do nosso contexto, da nossa existência humana. Então, para mim é sempre um prazer estar na companhia de alunos meus e de pessoas também que com certeza vão contribuir e com os quais também eu vou aprender, porque o conhecimento ele é uma via de mão dupla, né? Eu, como professora, eu não ensino, eu contribuo para a formação dos alunos e das alunas, oferecendo algumas perspectivas, claro, a partir de um projeto pedagógico de curso de Direito. Mas, para além disso, o conhecimento, ele é uma troca, uma via de mão dupla, onde a experiência das pessoas, elas contribuem sobremaneira para o aprendizado e para a transformação social. Eu acho que isso que é o mais importante. O teu programa favorece isso de uma maneira muito eficaz, muito eficiente, e oxalá permaneça no ar. Amém. Andrei, que hoje também é o autor desse texto, desse tema. Tirei do livro dele, ouvi esse título e me chamou a atenção, então estou acompanhando a leitura do livro dele. Assim, o livro dele me deu motivos para debate. Então, esse é um dos primeiros de muitos que virão. Bom dia, Andrei. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, principalmente levando um tema tão pertinente como esse, um tema que permeia a nossa discussão acadêmica lá na universidade. E está tendo a chance, você está possibilitando a gente trazer esse tema e levar esse tema para a casa das pessoas, que é o que a gente mais anseia lá na universidade, quando a gente estuda, quando a gente aprende, puxa,
que legal se todo mundo pudesse estudar isso aqui, pudesse ter acesso a esse conhecimento. E o seu programa é uma forma da gente estar levando esse conhecimento, essas ideias, esses conceitos para a casa das pessoas. E, quem sabe, ajudar um pouquinho a construir um mundo melhor, mais humano. Para você que acha que não existe pessoas lutando para que esse mundo melhore, nós temos esses jovens aí. Temos que apostar nessa juventude. Precisamos respeitá-los, precisamos incentivá-los. A gente precisa aprender com eles. A gente não tem mais quase o que ensinar, mas temos que aprender. O pessoal fala assim, mas eu sou mais velho. Tudo bem, está na hora da gente parar e aprender com eles. Por que não? Eles têm tanta coisa para falar. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do texto para que a gente possa, você que está em casa, você que está no carro, você que está aí me curtindo pela internet, possa entender o tema que nós vamos falar. Um texto, vou abreviar um pouco. Você já parou para pensar sobre o que fazemos que nos faz humano? Qual é a essência que carregamos nos diferenciais dos demais animais? Qual é a nossa diferença? Todos nós carregamos essência? Partindo dessas questões, grandes pensadores buscam compreender, identificar esses traços da humanidade. E se de fato todos nós carregamos? Contudo, em busca por esses esclarecimentos, testemunhou verdadeiras atrocidades ao longo da história. Sempre que um grupo de seres humanos se achou tão melhor do que o outro grupo, a ponto de estranhá-lo, diminui muitas vidas que foram perdidas. Sempre que o homem deixou de reconhecer a humanidade de outros, ele se sentiu à vontade para odiá-lo, torturá-lo e matá-lo. O diplomata brasileiro José Augusto chama esse processo de estranhamento, depreciação da desumanização do humano. Aponta que nos últimos anos isso vem aumentando tanto de uma forma simbólica quanto de uma forma escancarada, como vemos diariamente nos noticiários, seja no racismo que tanto ainda encorajamos, que carregamos, seja no preconceito com a população de algumas regiões, seja no tratamento diferenciado, o que é pobre, rico, recebe, na repulsa contra o relacionamento homoafetivo, seja nas guerras entre as religiões. Em todos esses casos, temos grupos de pessoas que perderam a capacidade de enxergar o outro diferente como ser humano. O problema que fica maior é quando percebemos que não apenas as pessoas que agem dessa forma com outras pessoas. Na verdade, os mercados, as instituições, o Estado também aplica seus critérios discriminatórios. Acabam por condenar a população inteira a uma vida de privações materiais e sentimentais. Para reverter esse quadro, temos um favor da humanidade, um conceito básico, dignidade humana. Entendimento de que, para que essa dignidade seja de fato conhecida e efetivada, são necessários direitos humanos. E é assim que está essa equipe aqui para discutir e poder ajudar a gente a entender um pouquinho. O oferecimento Churrascaria Gourmet. Bem, para começar o nosso debate, eu pergunto a vocês, o que é dignidade humana? Quem criou essa ideia? Ela está inserida no nosso ordenamento jurídico? Para que precisamos tê-la reconhecida? Eu quero começar com esse jovem, o mais jovem da mesa. Nós vamos falar pergunta após pergunta para que a gente possa debater bem esse tema, não atropelando as outras perguntas. Quero a sua opinião, depois eu passo para o André. A dignidade humana, na verdade, ela é um conceito filosófico e que ele veio e se estendeu para a área do direito e para a área da política também. Ela é um super princípio, né, e que nos ajuda, de forma geral, dizendo, a respeitar o outro, a respeitar o humano. Esse super princípio, ele nos diz, na verdade, não é um conceito pronto e acabado de dignidade humana. Muitos autores tentam achar esse conceito, um conceito único, mas não existe. É um conceito tão abrangente e tão difícil de se conceituar, mas tão importante, que não há esse dizer único. Mas a dignidade humana tem suas bases no filósofo alemão, que é Kant. Né? Kant dizia que a gente não pode usar as outras pessoas como um meio, a gente não pode querer que elas sejam somente um instrumento da gente. A gente tem que ver cada pessoa como um fim em si mesmo, como alguém a ser respeitado, alguém que tem direitos e alguém que é humano como nós mesmos.
a pessoa todos aqui nessa sala, todo mundo é humano. Todo mundo deve ser respeitado justamente por esse fato de ser humano. Então a dignidade vai nesse sentido, no sentido do respeito, no sentido de reconhecimento e de não instrumentalização da pessoa. Então, esse conceito filosófico, ele é muito importante, principalmente no nosso dia a dia, para que nós possamos respeitar as pessoas e reconhecer os seus direitos. Andrei, só te perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos, veja só. 18 anos já com uma ideia e um posicionamento, uma visão dessa. Então dá para acreditar que a humanidade tem jeito ainda, né? Andrei. Bom, como o Jonas bem falou, o conceito que a gente usa hoje para a dignidade, ele está baseado realmente na ideia de Kant, só que essa ideia ela é mais antiga, ela vem desde os gregos, ela passou pelos primeiros cristãos, então a ideia é que a humanidade ela vem trabalhando já há algum tempo, e hoje a gente tem o privilégio de viver numa sociedade que, pelo menos do ponto de vista legal, isso já tá positivado, já está na nossa Constituição, é um dos fundamentos da nossa República. Mas para esclarecer melhor o que seria essa ideia de dignidade, dignidade ela tem a ver com autonomia, ela tem a ver com enxergar o outro como uma pessoa capaz de tomar ou decidir os rumos da própria vida. Então, quando você enxerga o outro como ser humano e confere a ele dignidade, nesse sentido que a gente está colocando aqui, você está dizendo que ele é capaz de decidir sobre a própria vida. Em princípio, isso parece muito abstrato, mas fica mais claro quando a gente pensa no contrário. Quando a gente não deixa a outra pessoa decidir os rumos da própria vida, o que é que a gente está fazendo com essa pessoa? A gente está desumanizando. E se a gente pensar se tem algum exemplo histórico sobre isso, tem vários. Por exemplo, o regime de escravidão que vigiu no Brasil até 1888, onde os escravos eles não eram pessoas, eles eram mercadorias. E como é que a gente tem certeza disso? Porque era retirado deles a dignidade. Era retirado deles a capacidade de decidir o que fazer no seu dia, o que fazer com o seu tempo, o que fazer com o seu trabalho. Quem tomava as decisões sobre a vida deles não eram eles, eram os senhores. Então, hoje a gente vive, pelo menos do ponto de vista jurídico, um reconhecimento integral e abrangente dessa dignidade. O Estado ele se propôs, com a Constituição de 88, a entregar ou a reconhecer a dignidade de todas as pessoas. E o que é isso? É reconhecer que cada um de nós aqui, cada um dos ouvintes, eles têm autonomia para decidir os rumos da própria vida. Eles têm autonomia para dizer, olha, eu que mando na minha vida, eu que sei o que é melhor para mim, e eu posso fazer isso porque eu sou humano. Eu não preciso de ninguém me diminuindo, eu não preciso de ninguém me depreciando, eu não preciso de ninguém dizendo como eu devo fazer isso. Por quê? Porque eu sou capaz de pensar, o que é melhor para mim, sou capaz de pensar o que é melhor para a sociedade e para a comunidade em que eu vivo. Lorena, percebe-se que atualmente que as pessoas apresentam um olhar deturpado sobre o que seja direitos humanos. Ouvimos comentários do tipo, os direitos humanos só servem para proteger bandido. Isso procede? Afinal, o que são direitos humanos e qual a relação entre dignidade humana e direitos humanos? Bom, a gente parte do princípio de uma análise onde a gente tem como pano de fundo um modelo capitalista que produz pessoas comprometidas com o consumo. Por quê? Porque este consumo ele é estimulado desde o primeiro momento que a gente abre os olhos. Quando esse consumo ele é estimulado, você começa a construir ou produzir violências, produzir e transformar em produtos saúde, educação, violência, religiosidade. Então, quando você busca e percebe que esses produtos, que essas questões, que esses valores são colocados e construídos como produtos, esses produtos estão à venda. E quando você coloca esses produtos à venda, e isso é feito a reboque do capitalismo, inclusive de um capitalismo neoliberal, onde há dentro da sua casa que você não tem, às vezes, sensibilidade ou mesmo capacidade de perceber que a justiça ela começa a ser transformada em produto, que a saúde começa a ser transformada em produto, você automaticamente começa a criar um humano coisificado.
E essa coisificação do humano distancia-se consideravelmente da perspectiva da humanidade e da dignidade. Não é simplesmente a gente afirmar que a pessoa que nasce, ela já nasce com a dignidade, mas essa dignidade ela precisa ser corporificada e compreendida. Se você não percebe essa dignidade para além dessa compreensão de nascimento com vida, você acaba corrompendo essa dignidade, construindo essa dignidade a partir de uma noção comercial, e aí você começa a invisibilizar o outro e coisificar o outro. Um exemplo muito prático disso é: direitos humanos só servem para proteger bandido. Qual é o sentido filosófico dessa frase, ou dessa afirmação? Porque se naturalizou, né, que o sujeito que cometeu um crime, ele deixou de ser humano. Por que ele deixou de ser humano? Porque a gente passa a coisificar essa pessoa. Por quê? Porque a gente quer que essa pessoa seja afastada do nosso convívio, né? Essa pessoa vai para um sistema carcerário violador dos direitos humanos e da própria dignidade humana, e a gente automaticamente, ao coisificar essas pessoas, a gente começa a perceber que nós perdemos a nossa capacidade de sensibilização com a existência desse humano. Então, quando você percebe que ainda tem pessoas que não compreendem o que são direitos humanos e qual a sua relação com a dignidade humana, você automaticamente está coisificando a pessoa, está colocando a pessoa como se fosse um produto, e um produto que não é vendável. Um produto que eu tenho que afastar do meu convívio e colocar num sistema carcerário que viola a sua própria dignidade e viola os princípios básicos dos direitos humanos. Então as pessoas precisam começar a perceber que, ao afirmar equivocadamente que direitos humanos é para bandido, você está construindo também uma sociedade onde você está coisificando o outro. E amanhã você também vai ser coisificado, né? Então precisa ter uma dialética, precisa ter uma reflexão, onde em que medida eu consigo perceber que o humano, embora o sujeito tenha cometido infrações, tenha assassinado, tenha estuprado, tenha violado regras, mas não deixou de ser humano e não deixou de ter a sua dignidade, e que isso precisa ser garantido, isso precisa ser preservado, e a gente precisa dar conta da existência do outro. Se a gente não consegue perceber que o outro existe dentro dos equívocos praticados através da sua conduta, a gente vai coisificar o humano, e nós estamos na mesma fila. Amanhã quem vai estar sendo coisificado somos nós. Então não é o outro, sou eu que tenho que assumir o meu protagonismo na compreensão desse processo e verificar de que maneira eu posso contribuir para mudar essa sociedade, que a gente sempre faz um diagnóstico muito bem feito. Eu costumo dizer que nós, professores, os alunos também da universidade, da academia, nós somos expertos em fazer diagnósticos. Nosso diagnóstico da realidade é preciso. Tem uma densidade teórica fenomenal. Mas de que maneira nós vamos fazer a intervenção nessa realidade? Porque hoje nós estamos numa situação de que é muito mais cômodo, por conta desse modelo capitalista, que é uma das vertentes de análise, que é a vertente que eu sempre opto por fazer análise na perspectiva jurídica, mas tendo como ponto de fundo o capitalismo, e esse capitalismo neoliberal que vem sendo ressignificado ao longo do tempo, e que é o grande responsável, na minha avalia, pela coisificação dos afetos, dos sentimentos e dos direitos. Então, quando a gente percebe isso, é que a gente começa a dar conta de que nós somos o protagonista dessa história, da transformação social. Evidentemente que nós temos entes e instituições públicas que têm essa referência e essa necessidade. Mas em que medida eu posso, por exemplo, ficar apontando o político A, a instituição B, a ausência de política, a ausência de instituição, a instituição não funciona, mas em que medida eu tenho um protagonismo para poder fazer essas instituições funcionarem? Por que eu transfiro a minha responsabilidade como cidadão e como cidadã para o Estado, para a instituição pública, para a academia, onde todas essas instituições elas estão compostas por pessoas humanas? Então, o que é preciso as pessoas perceberem é que nós somos protagonistas da nossa história e da transformação social. E esse protagonismo ele tem que estar afetado
substancialmente pela noção e pela compreensão de dignidade da pessoa humana, afetada diretamente pela defesa e a consolidação dos direitos humanos, que é uma bandeira histórica que vem sendo construída ao longo de muito tempo. Nós tivemos vários exemplos na humanidade do que significa a violação de direitos humanos, do que significa a violação da dignidade humana. Nós temos o fato, como o Andrei já colocou, que tivemos um período de escravização, e isso foi um período histórico dramático, que as pessoas precisam dar conta disso, precisam perceber isso, o quanto isso foi prejudicial e o quanto nós temos uma dívida histórica com relação a isso, e o nosso papel em romper com essa lógica escravocrata da escravização. Um pouco mais atrás, nós temos o período que foi o período do nazismo. O que foi o nazismo na sociedade? Qual foi o ranço que esse modelo, que esse comportamento violador teve, e que até hoje nós estamos tentando assimilar e romper com isso? Então, isso são dois pontos históricos, são dois marcos históricos que a gente precisa dar conta. Não é porque que aconteceu na Europa ou o que aconteceu há tempos atrás. Nós temos outras violações de direitos e dignidade que nós, às vezes, sem nos darmos conta, acabamos por ressignificar, reafirmar e, lamentavelmente, praticar violações de direitos humanos. Praticamente você vê isso quase em todo mundo, né? Incrível. A sua nome. Tiago, você gostaria de participar? Só um minutinho, Felipe. Sim. Sobre a questão dos direitos humanos serem para proteger bandidos, a gente escuta muito realmente isso. Mas, no meu ponto de vista, e partindo da análise, do contexto como um todo, né? O que é, na verdade, essa questão de direitos humanos? Nós vivemos numa comunidade onde nós atribuímos um pouco do nosso poder de decisão ao Estado. E nós temos que limitar esse poder que o Estado tem. Uma das formas que a gente tem de fazer isso é nos garantir essa questão da dignidade. Limitada com essa questão de direitos humanos. Os direitos humanos, quando eu aponto uma violação de direitos humanos pela polícia, quando ela maltrata o bandido, eu estou fazendo simplesmente uma fiscalização da aplicação do direito. Se ele está sendo aplicado da forma que nós planejamos, que nós combinamos como a gente ia aplicar, respeitando um ao outro, e não ultrapassando a condição de humano dele. Como que eu vou... Claro, a gente escuta muito esse tipo de argumento, principalmente quando eu vou atender alguém. Se teu filho for estuprado, se teu filho for assassinado, como é que você vai reagir? Você vai defender o bandido mesmo assim? Você vai defender... Não, eu estou defendendo a aplicação do direito como ele deve ser aplicado, respeitando a condição de humano. Ele errou, deve ser punido, tudo bem. Mas, quando eu venho com esse argumento de que, se seu filho for estuprado, o que eu estou fazendo? Estou transferindo a lógica da análise para uma lógica emocional. Quando eu faço uma análise emocional, eu nunca faço uma análise profissional, racional, correta. E eu estou analisando só um lado da ação. Nunca nessa perspectiva de assim, se seu filho fosse o assassinado ou o estuprado, você está se colocando do lado da mãe do estuprador ou do assassino. Então, você percebe que a tua análise aí, ela está parcial, tomando só um lado do fato. E você, enquanto Estado, enquanto aplicador do direito, você pode ser parcial? Você espera ser julgada por alguém que esteja tomando parte no julgamento? Que seja parcial ou por alguém imparcial? Nós temos uma noção de justiça, a imparcialidade. Verdade. E se eu vou defender esse ponto de vista de que, no momento que ele cometeu o crime, né, eu tomo essa atitude emocional, eu vou justificar que o Estado age, então, também com emoção. E nós não queremos ver, porque o que nos diferencia dos animais é a razão, a racionalidade. O que nós temos que os animais não têm? Liberdade. O pássaro é livre? Não é livre. Porque o pássaro só pode fazer aquilo daquela mesma forma. Ele age pelos instintos, e nós temos a razão, que nos dá o quê? A possibilidade de nos determinar o que nós vamos fazer. Eu me determino que eu vou fazer dessa forma. As leis vêm assim, né? Vamos atuar dessa forma. Então, isso foi planejado no momento anterior à emoção. Na hora da emoção, para eu aplicar com a razão, sem me deturpar pelo fato que aconteceu ali naquele momento. Então, a questão dos direitos humanos não defende bandido, defende a aplicação correta do direito, sem
sem ser levado pela emoção, sem ser levado pelo momento do que aconteceu, pelo calor do momento. Aplicamos com razão, utilizando da razão. Por isso que nem todo mundo pode atuar em determinadas áreas, né? Porque você tem que saber diferenciar as coisas, na verdade. E tem que ser muito, muito grande para poder atuar em certas áreas, até porque não misturar a emoção com a razão é difícil, né? É muito difícil. Bonita a maneira com que você colocou. Bem, o Diário Semanal vai aos comerciais. São exatamente 10 horas e 45 minutos. Falhou o telefone aqui do Eliseu. Infelizmente falhou, Eliseu. Acho que falei certo, né? 10 horas e 45 minutos. Oferecimento, doutora Nayara Souza Silva, uma excelente oftalmologista, Avenida VP8, Folha 26, quadra 7, lote especial, Nova Marabá. Telefone de contato, gente, 9147171, tá? Lembrando que, assim, uma das melhores, são muitas, mas uma das melhores oftalmologistas que eu tenho acompanhado, vários casos aí, que ela tem feito, assim, verdadeiro milagre, né? Milagre só Deus faz, mas Deus usa os profissionais para ofertar milagres na vida da gente. Lembrando a você que você está ouvindo o programa Diário Semanal com a Adriana Araújo, uma equipe maravilhosa, a desumanização do humano, por que precisamos de dignidade e direitos? Essa matéria, se você não pegou do começo, depois você quiser pegar ela assim na íntegra, você vai acessar www.marabadiario.com. Lá você vai conferir toda essa matéria, o áudio perfeito, para que você possa entender melhor, se caso você não ouvir ela toda no rádio. Dando continuação ao nosso debate, eu pergunto: ao ligarmos a televisão, rádio ou nas telas de nossos computadores, celulares, vemos notícias de atitudes que nos nomeiam como desumanas, ou temas como o de hoje, desumanização humana. Vocês poderiam me explicar, eu peço para o Andrei, me explicar melhor sobre o que caracteriza esse termo e por que esse tema tem crescido ultimamente, Andrei? Pois só fazendo uma relação, para explicar melhor a questão da relação entre dignidade e direitos, numa perspectiva assim mais didática, a dignidade, se a gente entender ela como autonomia, ou seja, a capacidade do indivíduo escolher o que ele quer fazer da própria vida, para que a gente consiga de fato efetivá-la e reconhecê-la, essa pessoa precisa de direitos. Então, o que são esses direitos? São os recursos que se destinam a atender às necessidades das pessoas. Então, é saúde, é educação, moradia, lazer, segurança e também o devido processo legal, que o Tiago bem falou no bloco anterior. Então, quando você dá ou reconhece a dignidade das pessoas, você necessariamente tem que oferecer a elas um suporte para que essa dignidade seja reconhecida, ou seja, você tem que oferecer a ela direitos, para que ela consiga de fato poder escolher e poder exercer a sua autonomia enquanto ser humano. Então a relação entre dignidade humana e direitos humanos é basicamente essa. A dignidade, ela fundamenta todos os direitos e os direitos, eles servem para a gente de fato conseguir reconhecer a dignidade. Isso é um ponto. Sobre a questão da desumanização do humano, de fato, o que a gente tem visto hoje é que o processo de desumanização do humano, ele se assemelha, ou ele ocorre quando uma pessoa deixa de enxergar no outro a humanidade, deixa de enxergar no outro a dignidade, deixa de enxergar no outro a capacidade daquela outra pessoa escolher, deixa de considerar que ela é uma pessoa, que ela tem uma vida. Então, é um processo, como a professora Lorena falou, de transformar o outro numa coisa, de considerar o outro como uma coisa. E o que é que você faz com uma coisa? Você joga fora, você vende, você troca, você quebra. Então, quando você desumaniza alguém, você está fazendo isso com um ser humano. Só que, como a professora Lorena bem colocou, amanhã nós é que podemos ser coisificados, nós é que podemos estar sofrendo esse processo de desumanização. Porque, de repente, as características que a gente carrega hoje podem não ser mais as características que um determinado grupo aceita ou entende ser adequada para aquela sociedade. Então isso já aconteceu várias vezes. A gente tem exemplos históricos: os judeus, os homossexuais, os negros, agora os refugiados sírios, né? Aqui, pegando o exemplo brasileiro, os sem terra, os nordestinos. Todos esses grupos, eles são tratados como se fossem LGBT, né? São tratados como se fossem
uma coisa só, não é reconhecida a individualidade e a humanidade de cada uma dessas pessoas, e como eles são diferentes, do ponto de vista de ter lutas diferentes, de ter características humanas diferentes, de ter necessidades e desejos diferentes, eles são depreciados, eles são diminuídos. E isso, toda vez que o ser humano ele se dispôs a fazer isso, a separar as pessoas em grupos e diminuir esse grupo, a gente presenciou atrocidades. Judeus foram mais de 6 milhões. Sírios têm já 4 milhões e meio de refugiados lá na Europa. Fora os mais de 5 milhões que tiveram que mudar de casa lá na Síria. Eu não vou nem falar da quantidade de negros que morreram no período da escravidão. Porque não tinham a sua dignidade reconhecida, não eram conferidos a eles os direitos humanos. Vocês imaginam, eu fico pensando às vezes, a quantidade de artistas que a gente perdeu, dessas populações africanas que vieram para o Brasil, a quantidade de bons médicos, de engenheiros, de pensadores, de filósofos. Então, todo esse potencial humano que poderia ter sido dirigido, ter sido direcionado para construir, de fato, um país novo, naquela época, ele foi somente utilizado como mão de obra. A pessoa poderia ser o melhor filósofo do mundo, só que como não dependia dele escolher ser um filósofo ou não, ser um médico ou não, dependia do Senhor, essa autonomia dele, essa dignidade dele, ela estava limitada. E aí a gente perdeu, com certeza, muitas pessoas. Né? E hoje a gente, por exemplo, por que o Brasil não vai tão bem nas Olimpíadas? Um exemplo. E outros países vão bem nas Olimpíadas. A gente pode pensar que a quantidade de crianças que a gente tem, que a gente perde todos os anos para o trabalho infantil, por exemplo, foi um tema que foi tratado aqui no programa outro dia, a quantidade de crianças que a gente perde para o trabalho infantil, que poderia estar desenvolvendo uma atividade esportiva, poderia estar desenvolvendo uma atividade intelectual, a gente perde essas pessoas porque a gente não investe nelas, não reconhece nelas a humanidade, não diz assim, olha, o que é que você quer fazer, o que é que você gosta de fazer. É doloroso às vezes quando a gente fala sobre o trabalho infantil. É doloroso ver tantas crianças se perdendo na maior crueldade do mundo. A desumanização é grande. Vanberg. Eu acho que essa questão da dignidade é uma questão extremamente séria que, no fim das contas, remete como que a nossa sociedade justamente ensina a dignidade. Eu acho, assim, pela um pouquinho da experiência da gente, eu não sou muito rousseauista nessa parte de Rousseau, né, que nasce bom e a sociedade que destrói. Eu acho que talvez é o contrário, né? Agora, depende de que sociedade vamos construir. Se constrói uma sociedade escravagista, feudal, um capitalismo do jeito que está por aqui, aí claro que Agora, essa sociedade que nós queremos, aí vai dizer, mano, mas tu está falando de utopia, de espiritualismo, vai procurar lá com Deus, não sei o quê. Né? Não, estamos procurando agora. Né? Eu diria assim, o reino de Deus pode ser uma utopia, mas eu quero ele agora, hoje. Não quero o paraíso amanhã, quero o paraíso agora, hoje. Então eu acho que esse ensinamento que a família, que a sociedade, diferente daquela que a gente está falando, assim, classificada por aí, que faz com que a gente receba uma outra forma de ver a relação entre os homens. Tem um famoso quadro, Homo Homini Lupus, né, que todo mundo conhece, que é terrível se no fim das contas o homem e lobo para o homem. Quer dizer, a partir do momento que o André falou, né, a partir do momento que só vê o eu, né, aí não vê mais o outro. Né? A lei é minha vontade, o meu desejo tem que ser realizado independente de qualquer relação com os outros. Aí todos os outros, todos os amigos, modo de dizer, né, vira objeto, como vocês falaram, que eu posso utilizar como bem entender. Né? E eu acho que é essa aqui que tem que ser a sociedade, a escola, que a gente aprende a mudar justamente no fim das contas, a ficar indignado diante dessa situação. Eu acho que as igrejas também permitem isso aqui. Né? Tem outras igrejas também que fecham o indivíduo, né?
que precisa justamente ter essa relação com os outros, né? Talvez para alcançar Deus, como é dito, talvez tem que passar pelo outro justamente. A prova que tu ama Deus é que tu ama teu próximo. Essa aqui é a famosa frase do Evangelho que não pode ser omitida e está muito clara. Não é? Eu me permito dizer assim, da maneira que eu penso, né? E é muito importante. E o primeiro espaço onde se testa, né, essa relação, tem 2 meninos em casa, 2 netos, né, de exatamente 4 anos. Né? Então a gente vê, eles são muito gentis, muito carinhosos, mas de repente, se não tiver a sociedade ao redor, o vovô, a vovó, a mãe, o pai, que está pertinho, ele se mataria. Né? Tem que intervir. Por isso que, apesar de que Rousseau é francês, eu acho que a gente não nasce muito mais instinto. Né? Eu acho que na hora a gente vê na hora dos pintinhos comer, né? A gente vê muito bem. Se tem só um grão, não te preocupe, primeiro vai bicar o outro e depois ele vai comer. Né? A gente vê que essa é uma questão muito séria. Então a gente tem que ficar indignado diante de qualquer situação que desumanize. Né? Esse que é o grande segredo. Tem outras coisas para falar depois, mas vou deixar os colegas falar. O que os ouvintes podem fazer no dia de hoje para respeitar a dignidade um do outro? Portanto, não o desumanizar, Thiago? Bom, primeira coisa, a questão gosto muito de trazer a conceituação do Kant, apresentado pelo colega, que não utilizar ele como um meio, o ser humano como um meio para se alcançar alguma coisa. Como que eu faço isso? Eu estava falando com o pastor aqui no intervalo e comentando, por exemplo, a Bíblia condena a usura, que é você emprestar dinheiro a juro muito elevado. Por que isso? Está ali defendendo você não utilizar o outro como um meio para você enriquecer. Você está utilizando o trabalho de outro, da produção de outra pessoa, para que você enriqueça, para que você alcance algo que você quer para você. Eu acho que o fundamental é isso, você evitar ter a pessoa como uma escada, se utilizar a pessoa como uma escada para você alcançar alguma coisa, um meio para você alcançar alguma coisa, para você... Tem até um ditado que as pessoas falam assim, para subir na vida ele vende até a mãe, né? Isso. Antigamente a pessoa usava muito isso. Ele passa por cima de qualquer pessoa para subir na vida. Isso é um absurdo. E é isso que é ferir a dignidade do outro. Tratar o outro como um objeto. Como se... Um exemplo. A pessoa pede um tratamento de saúde. Não tem dinheiro. O dinheiro, a coisa, está acima da pessoa? A pessoa está acima. Isso, prevalecer a pessoa. Proteger a dignidade dela. E hoje está ao contrário. E hoje está ao contrário. O dinheiro está acima de tudo, praticamente. Isso. E nisso eu estou ferindo a dignidade dela. Quando eu coloco a coisa acima dela. A coisa acima da pessoa. Sem considerar a pessoa. Nós, como dignidade humana, nós viemos aqui ser o que nós queremos, para cumprir a nossa finalidade. Um fato parecido com o que você está falando. Um médico chegou, uma pessoa, e ele tinha muita gente entrando. E ele viu que uma pessoa estava jogada lá fora. Então ele disse, por que aquela pessoa não está aqui? Doutor, ele não tem plano de saúde, infelizmente não pode fazer nada. Ele disse, parou aqui, vai lá buscar essa pessoa. E ele foi e tratou dessa pessoa. Ele disse, agora você vai para casa. Ele pegou o medicamento, ainda deu para a pessoa na gaveta dele. Chamaram a direção do hospital e disse, o senhor está na rua. Ele disse, por que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? Eu só tratei uma pobre pessoa que estava lá fora, que não tinha condições nem de entrar aqui. Que estava se sentindo discriminado. Aqui, pelo que aparenta, é uma clínica. E ele não tinha como entrar aqui, mas ele já tinha ido em todos os lugares. O remédio é a amostra grátis que eu dei. A consulta eu não cobrei. Eu não usei nada do hospital, usei só o meu conhecimento. E o meu amor por Deus. O que foi que eu fiz de errado? Ele disse, porque esse aí vai dizer que aqui tem uma pessoa que dá consulta de graça. Esse aí vai comentar com outras pessoas que aqui tem um médico que tem o coração mole. Então você não serve para trabalhar na nossa equipe. Aí ele disse, tá certo, estou saindo. E saiu. Aí eu digo assim, que Deus abençoe todos os médicos que pensam como esse. Isso é respeitar a dignidade humana.
Aí eu me pergunto, uma pessoa morre na porta do hospital porque não tem dinheiro para pagar uma consulta? Uma pessoa vê... Tu já imaginou que tu vê um filho morrendo e você não poder fazer nada? Você tem ideia do que é isso? Chegar na porta do hospital e dizer, não, aqui não tem... Não atende você, que não tem plano de saúde. Aí você vai no outro, até que chega uma hora você sai alguém de lá e diz assim, oi, mãezinha, felizmente seu filho não está mais. Aí você pergunta, onde é que está a dignidade? Porque diferenças vão existir. O ser humano não é tão produtivo quanto o outro. Um vai produzir mais e outros menos. A diferença está na forma de encarar isso. Aquele que produziu mais, a forma que ele olha essa produção, como ele compartilha isso. E não no sistema, se é capitalista ou não, mas a forma de encarar o sistema. Porque se eu deixo você ser livre e você é uma pessoa produtiva, você vai gerar riquezas. Mas como você vai compartilhar essa riqueza, é a forma que a gente tem que mudar, de ressignificar isso. Dar um novo significado para essa forma de encarar isso. Eu enriqueci, eu produzi mais, que eu compartilhe isso com as pessoas que estão à minha volta, que eu use para melhorar o ambiente onde eu vivo, e não que eu guarde isso tudo para mim. Hoje, a gente está se cercando em ilhas, a gente só quer conviver com quem é parecido com a gente. Um empresário perguntou para o outro, por que você tem tanto sucesso com tão pouco empregado? Ele disse que é o pouco que eu posso conviver. E quando você não está aqui, a gente chega aqui e fala mal de vocês e só falta apanhar dos empregados. Por quê? Ele disse, porque eu prefiro ser respeitado na ausência que na presença. Porque eu trato eles com dignidade, respeito. A minha construção, a minha base é respeito pelo meu funcionário. Se não fosse o meu funcionário, eu não estaria indo passear com a minha esposa no final do ano, me dar o luxo de ir para uma ilha. Se não fosse o meu funcionário, eu não estaria hoje com essa empresa. Mas também respeito a dignidade dele, respeito os direitos dele. Que assim como eu posso, ele também pode. Achei muito bonito desse empresário, sabe? Achei assim uma pessoa, falei, meu Deus, por que as pessoas não tomam isso como exemplo? Você gostaria de participar dessa pergunta, meu querido? Então, para a gente entender talvez melhor um pouco essa questão, é preciso que a gente, além de respeitar, no sentido de você ajudar a efetivar aquela dignidade daquela pessoa, a efetivar os direitos daquela pessoa e não impor barreiras à realização daqueles direitos, você também tem que reconhecer aquele direito. Né? Não adianta eu querer respeitar algo que eu não reconheço. Então eu tenho que reconhecer que aquela pessoa tem dignidade, que aquela pessoa tem direitos e que aquela pessoa deve ter aqueles direitos efetivados, não só no papel, na letra da lei, para que realmente a dignidade chegue ao seu objetivo. E além disso, a gente também tem que tutelar e proteger essa dignidade. Né? Então, e principalmente o Estado. O Estado tem um papel muito importante na promoção, na tutela e na efetivação dessa dignidade. O Estado tem que criar políticas públicas para efetivar essa dignidade. O Estado tem que tirar todos os óbices à realização da dignidade. Então, mas só que, como aqui a pergunta é o que os ouvintes podem fazer para efetivar essa dignidade, você também, ouvinte, pode proteger essa dignidade. Você também pode fazer com que a lesão ao direito de uma pessoa também não vá para frente, né? Denunciando, ajudando. Então, o médico, você está vendo que a pessoa está ali em situações críticas à sua saúde, você pode tirar aquela pessoa daquela situação. A gente não pode ser movido só pelo dinheiro, a gente tem, além disso, reconhecer que aquela pessoa tem direito à vida, tem direito à saúde, tem que respeitar esse direito e tem que realmente efetivar esse direito na medida das nossas possibilidades. E também tem algumas questões mais práticas, assim, do dia a dia. Por exemplo, o motorista que para na faixa para o pedestre. Ele está dando dignidade para aquele pedestre. O pedestre quer exercer a sua autonomia, quer atravessar a rua, e o motorista, quando ele para na faixa e permite que o pedestre faça isso, ele está reconhecendo, ele está enxergando aquela pessoa como um outro. Então são pequenas ações também, por exemplo, você respeitar o gênero do outro, você respeitar a religião do outro, você não estacionar na vaga do idoso ou das pessoas com deficiência, né, para poder, de fato, reconhecer a autonomia dessas pessoas. E aí é o tema daquela imagem que tem aqui na pauta que a Adriana escolheu, você ouvir o outro e olhar o outro em seus olhos. Isso aí é talvez a melhor coisa que você possa fazer para no contato assim mais próximo, você reconhecer a dignidade de alguém. Ouvir. Hoje em dia todo mundo quer falar, mas pouca gente quer ouvir. E quando você para ouvir alguém, você está dando voz àquela pessoa. Você está dizendo assim, você é uma pessoa, eu lhe considero como pessoa, eu estou percebendo que você tem dignidade, estou reconhecendo essa sua dignidade. Fale que eu quero ouvir. Que também é caridade. Não se colocar sempre à frente. Parar para ouvir o outro, não ser só o ego, você prevalecendo. Isso é caridade, é a caridade que Jesus pregava.
Verdade. O Vitor não é só dar o dinheiro, né? Eu É dar acho atenção. engraçado. Uma das coisas que eu não entendia, eu sempre digo, Jesus era o cara, sabe? A Bíblia, ela é viva. Se você observar a Bíblia, você ler a Bíblia, ela te ensina tudo. Não estou falando de religião. Eu não acredito em religião, acredito em Deus, no amor. Mas a Bíblia, ela é viva, ela te ensina de administrar, fazer tudo o que tu quiser na vida. Ela só deixa que você decida por você próprio. Mas ela fala de tudo que você quiser na vida, saber, você encontra na Bíblia. É como se, aí você diz, Deus não existe? Está vivo, foi eterno, entendeu? Mas você não precisa correr muito não. Quem está achando muito difícil, procura se orientar através de uma boa leitura na Bíblia. Você vai saber do que estamos falando aqui, não é verdade? Hoje, dona Adriana, é o seguinte, todas as pessoas, os mais estudiosos, ele só é alguém, tudo por causa da Bíblia. Porque desde o princípio que foi criado, Deus já trouxe a resposta, a saída, e trouxe a dignidade para todo mundo poder viver, tudo através da palavra. Porque o universo, tudo foi criado por Deus. Se hoje alguém é alguém, graças primeiramente a Deus, tudo que ele criou na Bíblia, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Ela tem a resposta para a pessoa que ela precisa, do que ela precisa na vida dela, a Bíblia é a própria boca de Deus. Agora, é uma interpretação do que aconteceu há milhares de anos atrás, você lê hoje, nos dias atuais, você só transfere para o atual momento. É como se fosse uma coisa que vai renovando, né? Você vai renovando só. Mas que está ali, está escrito. Só que tem gente que não entende, faz disso uma ficção, faz disso uma loucura, acaba criando religiosos fanáticos. Eu estou falando da Bíblia, de tudo que Jesus pregou, que os apóstolos pregou, é o dia a dia, é hoje, no tempo de hoje, o que foi escrito há milhares de anos atrás está aí vivo. Eu estava falando para o Tiago aqui, eu estava falando para ele aqui, é o seguinte, essa palavra humano, o próprio Jesus foi quem já formulou isto. Por quê? Ninguém na Terra sofreu mais do que ele. É pessoa, o Criador de todo ser humano, e alguém usurpar, alguém tentar destruir, fazer o que fez, que isso qualquer pessoa precisa estar dentro da igreja, qualquer pessoa sabe disto. E fazer o que fez com ele, e ele chegar a respeitar o direito humano e falar assim, Pai, perdoa, porque esse não sabe o que faz, isso é dar o direito à dignidade do ser humano. Eu queria fazer só um desafio reflexivo dos ouvintes. Primeiro, para refletirem sobre a compreensão que cada uma tem sobre o respeito. Não é tarefa fácil. Não é. Não é tarefa fácil, porque a gente está repetindo respeito, exigindo respeito, mas a gente às vezes se perde um pouco da compreensão do que seja esse respeito. Mas para ajudar a esta compreensão do que é respeito, eu pediria que vocês fizessem a seguinte reflexão. Como é que você manifesta o respeito pelo outro? De que maneira você manifesta? Através de um comportamento prático seu, hoje, agora, né? A partir da escuta desse programa. Como é que você vai manifestar o seu respeito pelo outro? Como é que você vai reconhecer que você foi respeitado pelo outro? A partir dessa reflexão, da atenção a isso, você começa a criar um ambiente favorável de compreensão do que é respeito, de como você vai manifestar esse respeito e como você vai reconhecer esse respeito que lhe é devido e que as pessoas lhe dão. Aí a gente começa a compreender um pouco o que é respeito, porque às vezes a gente está num ritmo tão intenso que a gente não se dá conta exatamente do que é respeito, né? Como nas nossas atitudes, nas nossas práticas, né? Como é que eu posso, por exemplo, respeitar o direito de ir e vir da outra pessoa? Como é que eu posso respeitar praticamente, comportamentalmente? Como é que eu respeito o idoso? Né? Como é que o adolescente, que o jovem respeita o idoso ao vê-lo entrar pela porta da frente por conta de uma gratuidade que é permitida por lei? Você quer ver uma coisa que eu fico assim, muito triste, fiquei chateado? Eu vejo a luta desses professores aí. Não estou defendendo ninguém, não defendo
Aí os pais, às vezes, ficam cobrando dos professores. Ah, porque meu filho não está na escola, a culpa é sua, porque meu filho... Como eu vi, uma mulher quase bateu na professora. Ela jogava na cara dos professores como se ela fosse um lixo. Que olhando para ela assim. Eu disse, acho que todo mundo deveria criar um pouco de vergonha, sabe? Dignidade. Vocês cobram tanto dos professores. Não era nem eles para estar aí brigando, era nós que era para estar brigando. Era todos os pais unidos, juntar. Poxa, eles passam ao par do tempo com os nossos filhos. Eles ensinam o que nossos filhos precisam. Os homens e mulheres que vão se formar daqui para frente vai depender do ensino desses homens e mulheres. E você ainda vem querer bater e xingar essas pessoas? Eu acho que não, essa briga não era nem dos professores, eram de todos os pais. Que era para tomar essa bandeira e a luta. Porque o povo unido, meu amigo, ninguém segura, só Deus, meu. Aí eu vou para a próxima pergunta, senão nós não terminamos esse debate hoje. A todos os meus professores, os meus respeitos. Qual o papel da justiça na educação e saúde dos nossos representantes quanto refere-se a direitos humanos? Lorena, aqui vai pegar. Bom, são 3 categorias aqui de análise, né? Justiça, educação e saúde. E direitos humanos. Então, como consertar essas 3 categorias, entendeste? Na perspectiva da dignidade da pessoa humana, do respeito, consertar com C, gente, não é consertar de remendo, mas consertar no sentido de harmonizar, né? Essas 4 categorias. Bom, a justiça, ela tem um papel fundamental, né, na promoção da dignidade, em assegurar esses direitos para que essa dignidade realmente ela seja protegida e conservada. Lamentavelmente, a gente está vivendo nos últimos tempos aí uma situação, uma instabilidade política, para ficar no menos, né? Uma instabilidade política que, em tese, porque a justiça não se faz apenas através dos tribunais, dos juízes, né? Mas nós estamos vivendo um momento de muita turbulência, onde a justiça ela está sendo colocada em xeque pelas pessoas que têm a habilidade e a competência de fazê-la seguindo as regras e as normas, tanto constitucionais quanto processuais. Então, hoje a justiça, essas normas, elas estão sendo pouco respeitadas, né? Se a gente for fazer uma análise eminentemente jurídica. Educação, o papel da justiça, da educação, da saúde. A educação, a gente precisa compreender que a educação ela é um direito humano, precisa ser assegurado, e que a gente precisa também ter cuidado de que educação nós estamos querendo e de que educação nós estamos falando. Porque nós podemos ter uma educação que não emancipa, né? Nós podemos formar pessoas através de uma educação, pessoas egoístas, e a gente precisa, portanto, ter cuidado de que educação nós estamos falando. Educação, para mim, na garantia dos direitos humanos, para preservar, é uma educação que emancipa, uma educação que constrói o altruísmo nas pessoas em detrimento ao egoísmo. É uma educação onde você cria habilidades, favorece habilidades e perspectivas que a pessoa possa verdadeiramente reconhecer o outro nos mínimos atos cotidianos, né? A educação, ela não é só uma educação formal. A dignidade, ela não se consolida simplesmente através de uma educação formal, uma educação em sala de aula, seja do ensino fundamental, seja o ensino universitário. A educação, ela também está para além de uma educação formal. E a educação, ela começa na família. E para que eu tenha uma criança educada, eu preciso ter recebido e ter construído ao longo da existência desse pai e dessa mãe uma educação altruísta e emancipadora. E aí eu vou poder começar a construir uma educação que de fato venha reconhecer o direito do outro e reconhecer o direito do outro na sua inteireza, na sua integridade, na sua dignidade. Então é desta educação que eu estou falando, que está afetada diretamente pelos direitos humanos. E no que toca à saúde, está tudo muito imbricado, né? Eu não posso falar de educação sem ter o sujeito vivo, né? E que saúde nós estamos falando? Não estamos falando só da saúde do corpo físico, mas eu preciso buscar o equilíbrio entre as 4 dimensões do humano.
que é o corpo físico, a saúde do corpo físico, mas também a saúde do corpo mental racional, a saúde do corpo emocional e a saúde do corpo sagrado, que aí o sagrado a gente pode alçar também a uma manifestação de religiosidade, mas nem sempre sagrado se refere, na minha perspectiva, ligada à manifestação de religião. Porque nós temos pessoas que não acreditam em Deus e essas pessoas merecem respeito. Mas a gente precisa, dentro dessa perspectiva da saúde, ter o equilíbrio entre essas 4 dimensões que compõem o humano. Um equilíbrio entre o racional, entre o emocional, entre o físico e entre o sagrado. E isso está afetado pela saúde. Então, veja, quando a gente fala em saúde, não é só a saúde do corpo físico. A gente precisa agora dar atenção para outros quadrantes dessa saúde que compõe o humano. E quando a gente busca esse equilíbrio, quando a gente tenta alcançar esse desequilíbrio, porque todos nós, de alguma maneira, estamos adoecidos ou adoecidas. Isso é fato. A gente precisa só ter coragem de perceber isso. Quando eu não respeito um idoso dentro do ônibus ou o motorista não para fazer o contraponto aqui o Andrei coloca, quando o motorista de ônibus não respeita a parada e não estaciona o veículo para o idoso subir, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho um adoecimento. E esse adoecimento precisa ser percebido e que não se trata com remédios. Eu não estou falando aqui de adoecimento para ser tratado com remédio, mas de adoecimento de uma perspectiva de reconhecimento do outro. Quando a gente não reconhece o outro, nós estamos adoecidos, porque de fato eu também posso estar abrindo mão da minha dignidade, da minha humanidade. E tem um filósofo, não sei se o professor também já leu ou já ouviu falar, é um francês, é o Jean-Marie Miller, que ele trata sobre o princípio, a filosofia do conflito, alguma coisa assim. Mas o nome do autor é Jean-Marie Miller. E ele diz exatamente isso, que o conflito só existe e nós estamos recheados de conflitos internos e externos na medida em que a nossa humanidade ainda não foi vivenciada na sua plenitude. Então a gente ainda está naquela fase de que o conflito ele é importante, ele é necessário para a gente construir saídas emancipatórias para isso, mas o conflito lamentavelmente não existe porque a gente não exerce a nossa humanidade, a gente não respeita a diferença, a gente não respeita o outro, a gente lamentavelmente está coisificando o outro, está tornando o outro desumano. E isso é muito grave, isso é muito sério. E isso é uma tarefa de todos nós professores e professoras da universidade, do ensino fundamental, do ensino médio, dos alunos, da radialista, do ouvinte, do pai, da mãe, do padre, do pastor, do pai de santo, do bandista, do político. E isso é uma tarefa nossa, humana. E a gente precisa assumir esse papel e não transferir para o outro, nem para as instituições, algo que é nosso. Nós é que transformamos a humanidade, nós é que transformamos a sociedade. E a gente precisa dar conta disso, finalmente, já que o momento está tão conflituoso que é chegada a hora, talvez com algum atraso, da gente começar a perceber que direitos humanos existem, precisam existir para que a nossa garantia de sobrevivência dentro de um corpo social que minimamente nos ampare e nos dê condições onde a justiça vem através do judiciário, através do legislativo, através do executivo, assegurar esse direito, assegurar essa dignidade. E a gente precisa exercer nosso papel de saber cobrar. Eu acho que essa é a nossa tarefa, essa é nosso protagonismo que a gente precisa finalmente compreender e, de certo modo, começar a praticar, Então, eu acho que é um desafio, não é tarefa fácil, porque pressupõe a transformação íntima das pessoas, pressupõe o reconhecimento do outro, pressupõe quais são as minhas atitudes, meus comportamentos respeitosos e desrespeitosos, A gente precisa romper um pouco essa ideia de que eu só respeito o outro se o outro me respeitar, absolutamente. Você que tem que respeitar e não esperar respeito do outro. O outro só vai lhe respeitar se você respeita. E a gente parece que está vivendo um pouco essa lógica maniqueísta e egoísta, porque não, eu não faço isso porque o outro não faz. E aí a gente vira uma sociedade confusa, adoecida.
Eu acho que a proposta de direitos humanos, a proposta de refletir sobre dignidade, a proposta de assumir o papel que cada um e cada um de nós temos é nesse sentido, é nessa direção. E aí, claro, existem outras considerações que podem ser agregadas a isso, mas na minha visão, na minha avaliação, eu acho que pensar dignidade de uma maneira efetiva e prática é você reconhecer o outro e saber como é que esse outro se comporta e respeitar as suas atitudes. E evidentemente que nós temos parâmetros legais e normativos, né, para poder fazer com que essa dignidade ela seja consolidada. Aí eu até falo assim, muitos devem estar ouvindo agora, devem dizer assim, poxa, mas eu já estou nessa idade, nunca é tarde para começar. Comece agora, né? Às vezes, talvez até tendo uma atitude digna com a sua própria família. E uma questão também, Adriana, que eu acho que é fundamental a gente perceber, que não está dissociado do que a gente está tocando aqui, inclusive a partir tanto das normativas quanto do comportamento, é a gente pautar isso através de um comportamento ético, que nada tem a ver com moral. Nada tem a ver com moral. Moral é o que eu tenho, o que tu tens, que não nos interconecta. Mas eu acho que a ética aristotélica, por exemplo, de reconhecimento do outro e sair do binário, sim ou não, certo ou errado, a ética ela é uma ferramenta de absoluta valia e eficácia. O que é ético para ti, o que é ético para mim e como eu me comporto através dessa ética. E isso não está afetado só para as instituições, mas sobretudo para as pessoas que compõem as instituições, que têm missões próprias e características de cada instituição que representa e que compõe. Eu acho que a ética é um fator também que daria um outro programa para a gente debater, numa perspectiva filosófica que é muito mais potente, muito mais densa, mas que está em nós e que precisa estar refletida no nosso comportamento. O que é ético para ti, o que é ético para mim, né? E só para fechar um pouco com o que a gente está discutindo aqui, normalmente as pessoas hoje estão tão ansiosas que elas querem sempre mais prisão, sempre mais quantidade de pena, mas para o outro, né? Se o filho do vizinho matou, estuprou, ele tem que ir preso. Mas se for meu filho, meu vizinho, eu tenho que buscar o quê? Alternativas legais para que ele não seja preso. Então vejam o quanto essa expressão coletiva tem um significado e uma eficácia simbólica na construção de um modelo de sociedade que se pretende. Como é que eu posso desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim? Bamberg. Eu acho que, só para continuar o mesmo pensamento aqui, no fim das contas, a dignidade se ganha a partir da indignidade. Não admitir nunca que isso aqui é normal. A banalidade, por exemplo, da violência, né? Dizer, não, isso aqui é normal. Como eu já escutei na minha cara, né? Eu que sou gringo, não, mas no Brasil é assim. Não é assim não no Brasil. Né? Como é assim no Brasil? É tu que está dizendo isso aqui da tua janela, do teu pensamento. Né? Mas no Brasil não é assim não. Pergunta às outras pessoas como que é. Então eu acho que a gente nunca pode ficar conformado, deixando de não falar, de não dizer e etc. Né? Eu tenho 41 anos aqui de Marabá, né? Eu acho que o que a gente já denunciou de coisas que aconteceu principalmente no campo e etc. Né? Tem que ser dito, tem que ser dito. Eu tive 34 amigos assassinados aqui, né? E a gente defendeu e vai continuando defendendo. Não se sabe o que pode acontecer, né? Também não tem que ficar bobão na rua de qualquer jeito, mas a dignidade da gente justamente é de ficar indignado durante, por exemplo, antes de ontem, eu estava no ônibus agora, né? Uma mulher grávida, eu de pé, né? Uma mulher grávida que só, ninguém deu um lugar para ela. Banda de mulher de uns 15, 20 anos que estava lá. Então, muitos fazem até que estão dormindo dentro do ônibus. Então já me aconteceu de me levantar, né? Me levantar e falar assim. E um velho de 71 anos que está deixando seu lugar para uma mulher grávida, eu falo mesmo, né? E vocês que estão todos aqui estão
estão aleijadas com 15, 20 anos, só perguntam. Estão doentes. E são essas Da pessoas. mente. E vejam, o curioso é que são essas pessoas que estão cobrando combate à corrupção, combate a isso, combate aquilo, mas a sua prática cotidiana não reflete a sua narrativa e seu discurso. Isso é o mais esquizofrênico na minha avalia, né? Eu acho que eu gosto de dizer uma frase assim que meus direitos acabam quando começa meu dever, não é? Aí se tu não sabe dos teus deveres, nunca o outro vai ter direito a nada. Depois dessa do Van Berg, nós vamos aos nossos comerciais e eu volto já já. Bem, são 11 horas e 45 minutinhos em ponto aqui no diário, acho, né? Se eu não tiver com ela adiantada. O tema já está assim muito gostoso, mas já está estourando o tempo. Eu gostaria, inclusive, de fazer um convite a todos vocês, depois vocês passarem ali na churrascaria Tertúlia Gourmet, para quem, depois de um debate desse, dá uma fome danada, né? Onde você encontra o melhor em termos de churrasco, variedade de verdura, atendimento maravilhoso. O mais gostoso, é o ambiente. Porque pela primeira vez aqui em Marabá eu vi um restaurante onde as pessoas olham um para o outro e conversam, não precisa botar o celular na testa. Raramente você chega num restaurante hoje, para você não ver famílias inteiras grudadas num bendito celular. Eles comem e não sabem nem o que comem. Sai, parece naquele grupozinho de formiguinha, né? Um atrás do outro. Pergunta o que ele comer, ele não sabe. E lá não, acho que a música, o ambiente, o atendimento, a qualidade, um ambiente maravilhoso. Eu gosto muito de ficar no caminho do aeroporto, para quem está aí precisando de uma indicação de um bom lugar para conversar, bater um papo, tomar um bom vinho, curtir realmente um bom almoço com a família, todos os sábados feijoadas, enfim, variedade, bacalhau, salmão, tudo que você quiser você encontra no Churrascaria Tertúlia Gourmet. E o melhor do churrasco. Esse oferecimento desse bloco foi exatamente da Churrascaria Churrascaria e Restaurante Gourmet, aonde todos os sábados eu estou fazendo uma visita constante, estou começando a viciar lá. Gente, vamos dando continuação ao nosso bate-papo. Eu vou ler 2 perguntas e nós vamos finalizar, porque o nosso tempo está restrito. O ouvinte pode estar gostando desse tema dos direitos humanos e está se perguntando aonde ele pode aprender mais sobre isso. A universidade tem algum espaço aberto da comunidade sobre esse assunto? O que é o NED, o Núcleo de Estudos em Direitos e Democracia? Pois bem, o NED, ele é um núcleo de estudos, né? A gente lá da universidade, a gente tenta congregar esforços para estudar, para ler, para procurar aporte teórico, para compreender o que é que está acontecendo com o mundo. A grande missão nossa é essa: a gente vai nos autores, a gente vai buscar textos para poder entender o que é que se passa nesse mundo que a gente está vivendo. E aí, esse ano a gente publicou um livro que, no último encontro que eu apresentei a Adriana, que é o Anuário 2015. Eu não sou, de fato, o autor desse livro, sou só o organizador, tenho alguns textos publicados, mas ele é uma obra coletiva, são pelo menos 14 integrantes do NED publicaram textos nesse anuário. E sobre a questão dos direitos humanos para as pessoas, né, e não só para os acadêmicos, a gente viu, Adriana, que no mercado é muito difícil você encontrar livros sobre esses temas de direitos humanos numa linguagem acessível. E aí o que a gente fez? A gente pensou num projeto de extensão lá na universidade, a gente escreveu um livro de direitos humanos, vai ter 13 capítulos, já está escrito, já está pronto, ele está na fase de revisão gramatical para poder a gente mandar para a editora. Então esse livro ele vai sair ainda esse ano, eu espero poder ter a honra de vir aqui lançar esse livro aqui no seu programa. E é também uma obra coletiva, que a gente sempre é assim, a gente faz tudo junto. É uma obra coletiva e a gente procurou pegar esses temas de direitos humanos e trazer para uma linguagem popular, uma linguagem que qualquer pessoa consiga ler, consiga entender e consiga principalmente praticar esses direitos humanos. Então, foi tão interessante que do livro eu já peguei esse tema aqui. Você viu que bate-papo legal? Pois é, então o NED, o núcleo lá, ele está aberto para qualquer pessoa que queira participar. Você pode estar consultando a nossa agenda no nosso site www.nedd.com.br. Aí lá tem várias páginas, tem um breve relatório de todos os projetos que a gente participa, o Cursinho Popular Emancipa, o Clube do Livro, o Ciclo de Acolhimento em Direito à Cidade, tem um blog que tem alguns textos nossos também, tem vídeos, tem o material das nossas aulas de Direitos Humanos para o Cursinho Popular, que a gente está levando esse conhecimento de Direitos Humanos para o Cursinho Popular, para os alunos do ensino médio. A gente tem um projeto da universidade
de cursinho popular em Direitos Humanos aqui no Campus 1 e também lá no Morada Nova. Inclusive, hoje à tarde eu vou estar lá no Morada Nova, dando aula de Direitos Humanos lá para os alunos de lá. Então, acesse o site, procure ocupar esses espaços, que são espaços abertos para a comunidade, são espaços abertos para a cidade de Marabá. E lá a gente se forma, né? Se forma como acadêmico, se forma como cidadão, se forma como pessoa. E a gente se forma a partir da perspectiva do encontro. É um encontro de pessoas, ou são encontros de pessoas para produzir conhecimento coletivo, para produzir conhecimento em grupo. E, obviamente, isso aí, a minha perspectiva, né, nos faz de fato humanos, porque a gente perde essa fobia do contato do outro e procura estar sempre se misturando. Eu gostaria de perguntar, inclusive já chegando, vamos já às nossas considerações, gostaria de fazer uma pergunta aqui. Em um comentário de uma aluna, fazer para você e o bispo da continuação para encerrar. Em um comentário de uma aluna de pós-graduação, ela diz: o grande homem religioso relatou uma das suas cartas, seguinte frase: não conformeis com esse mundo, nem com as coisas que há neste mundo. A humanidade está conformada em sentir mais compaixão, amor? Estamos cada dia deixando de ser humano? O que de fato falta para o ser humano? A existência de amor, amor de Deus, aos outros simplesmente amar? Resolveria esse quadro a desumanização? Com esse comentário, vamos concluir a mesa. Eu gostaria que você me respondesse, o bispo. Bom, estamos sim num momento de muito egoísmo, né? Vivemos um pouco muito preso no eu. E estamos esquecendo um pouco de olhar para o outro, de ver o diferente, de aceitar o diferente, né? Por isso essa reação toda contra os gays, contra negros, toda a reação contra cotas na universidade, com relação que preto não podia estar na faculdade, né? Tudo isso sem terra, a gente enfrenta muito, né? Fico até meio emocionado porque, mas nós temos, eu tenho um sonho de que um dia desse eu vim ali aqui muito longe mesmo, que Marabá, no Marabá Velho. O pessoal fala Marabá Velho, né? Para mim Marabá é um todo, mas eu fico estranho, pessoal, vamos pro Marabá. Eu falei, eu tô em Marabá. Aí uns mexicanos, né, que eles vendem aquelas coisinhas na rua, o cara pegou, falou: mas isso não é gente, se você fosse gente, estava no seu país. Fiquei triste com aquilo. Ele está só tentando sobreviver, é um ser humano como outro qualquer. Ele está no nosso país, tá? Mas não é de direito, ele está aqui, está trabalhando, criando a família dele. Nesse ponto, o Direitos Humanos ele serve como checklist para nos mostrar assim, ó, tá violando aqui esse direito, ó, nós estamos perdendo as condições humanas, nós estamos voltando a ser animais, nós estamos perdendo o que nos diferencia deles. Serve o Direitos Humanos para ser esse checklist, para evitar, ser a barreira, a gente não voltar à condição de animal. Então, eu sonho que a educação é ela que nos dá igualdade de oportunidades, que eu acho que é o fundamental de justiça, você ter igualdade de oportunidade. A partir do momento que nós tivermos uma educação boa, pública boa, nós vamos ter essa igualdade de oportunidade. E nós vamos perder um pouco esse medo do outro. Porque na escola pública, por exemplo, hoje a escola pública está falida. Ela está falida. E o que está acontecendo? Hoje os pais ameaçam os filhos: ó, se você não se comportar, eu vou te colocar na escola pública. Isso é absurdo, né? É absurdo. Ela perdeu a finalidade dela, ela precisa ser ressignificada, ela precisa recuperar essa importância, porque ela tem uma função fundamental. O professor ele precisa ser valorizado, precisa muito. Eu tenho sim que pagar meu professor, é uma dos fatos para melhorar a educação, para que eu cada vez tenha gente boa querendo ir lá ser professor. Se isso é uma motivação. Hoje, se você falar com o pai: ah, meu filho vai ser professor, ele sai correndo, gritando: socorro, me prenda meu pai que eu está doido. Fala, antigamente o pai tinha orgulho de dizer: minha filha quando crescer vai ser professora. Eu cansei de ouvir isso, né? Hoje o pai não pode, não fala isso, que é um crime falar que o filho vai ser professor, ninguém quer. E sendo que é o mais importante de todos. A base, né, vai transmitir todo o conhecimento que nós temos hoje, vai passar para as gerações que estão vindo. E ela perdeu esse valor. E hoje o que acontece? A gente vê nas escolas, os ricos eles se enclausuram nos clubes, nas escolas privadas, onde eles podem, nos condomínios, onde eles podem pagar e ficar distante do mundo. Reservado, né? Reservado. E a escola pública era um ambiente que a gente podia se encontrar. E ver o outro lá não só como aquele diferente que eu quero ver de longe de mim,
Porque hoje o garoto que tem um pouquinho mais de dinheiro, ele fica lá, né, só em volta dos amigos dele. E às vezes não são nem amigos que ele mesmo escolhe, né? É imposto pelos pais. Porque tem muitos filhos de ricos, gente muito boa, gente legal, que gosta de interagir com outras pessoas. Mas os pais impõem isso. Separando, segregando. E lá na escola pública tá o pobre, tá, aí fica lá, cada vez mais separado. E isso está aumentando essa segregação, porque eu não consigo mais ver o outro como um semelhante a mim, um semelhante meu. Ele é alguém diferente. Então, nesse diferente, eu desumanizo ele, porque se ele não faz parte do meu meio, eu quero ele só distante de mim, posso afastá-lo. E aí a escola pública poderia fazer essa função, e ela não está fazendo, porque deixaram falir. Nós temos que recuperar a escola pública. Isso que era muito desumano no meu tempo. Ó, gente, não tô tão velho assim não, só 5.3. Mas era tão bom andar naqueles caminhos da roça sem medo de ser violentada, estrupada. Chegar com aquele lápisinho, com aquele caderninho todo furadinho que minha avó furava de arame, porque era papelzinho de embrulhar pão. Aquele borracha que eu comia quase toda a borracha, mas de vez em quando levava os cascudos. Aí sabe, quando a chuva vinha, a gente tocando o calcanhar na bunda assim, chega, batia, a gente correndo naquela água. Correndo, não me mostra essa placa de conclusão, sabe? Aquela chuva caindo naquela lagoa, meus filhos estão indo correndo. De noite a gente correndo para sentar, tomar café, para correr, para escutar a história que minha avó tinha para contar. E ela tinha a melhor história a contar nas nossas vidas. Respeite um ao outro, ame um ao outro. Seja digno com as pessoas, para que vocês possam ter a mesma coisa. Então, acho assim, dignidade para mim é quando tu passa a respeitar a você, a teus filhos, ao teu vizinho, a todos. Ser humano, a gente não pode perder. E sem o amor de Deus, a gente não consegue nada. Não é verdade? Nós temos quantos minutos, Duda? Não, o bispo, por favor, com suas considerações, com um versículo para que a gente conclua e Van Berg termine o programa concluindo a mesa. Bem, eu acho que os ouvintes têm que contribuir para ajudar esse programa, tem mais hora, né? Porque, meu amigo, quando fica bom, está acabando. Pois é. Entendeu? Mas isso que é o Mas gostoso. eu quero aqui agradecer a todos, para mim é uma honra, um prazer, né? E lembrando que a igreja primitiva inaugurou ontem, né? E nós estaremos ali todos os dias, né? Na VP8, folha 27, quadra 18, lote 5, né? Estaremos ali diariamente atendendo todos aqueles que gostariam de estar conosco ali, adorando a Deus, né? Porque sem Ele ninguém é nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada vós podeis fazer, não adianta. Eu estava observando aqui, o professor é a base de tudo na vida do ser humano. Ninguém chega a lugar nenhum se não for por aquele simples professorzinho que está lá na zona rural, ensinando o ABC. Tá entendendo? O camarada só vai ser alguém se alguém estiver ensinando. Mas eu quero aqui agradecer a todos, que Deus o abençoe, né? Abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Manuel Van Berg, conclua a mesa, por favor. Meu dicionário ambulante. Talvez não é conclusão, mas é pontapé, né? Eu acho que que chama para a nossa responsabilidade de cidadão, no fim das contas, que toda essa questão da dignidade depende da nossa cabeça, do nosso coração, depende da nossa tribo, no fim das contas. Eu só gostaria de ter relembrar um exemplo que eu vivi, é bem pouquinho. Um dia, eu estava com o meu amigo Almir Ferreira Barros, presidente do sindicato de São João do Araguaia, foi o primeiro presidente também da FETAGRA. E alguém do INCRA perguntou, mas seu Almir, por que o senhor está continuando a lutar? Não tem um lote na Transamazônica? E disse, eu tenho. Mas que adianta eu ter um lote se eu não tenho vizinho? Com quem vou jogar futebol no domingo? Com quem meus meninos vão brincar? E vou botar meus meninos em que escola? Aí continuou indignado da pergunta. Ele ficou indignado da pergunta. Eu acho que é essa que interessa. E a primeira vez que nós começamos a procurar onde a gente poderia ter ajuda, foi justamente na UFPA. Um belo dia fomos chamados no NAI, olha lá, pagaram passagem para a nossa universidade. Diz, a gente precisa apoiar vocês, né? E inclusive, me lembro muito bem, esse mesmo Almir, aí vou terminar com esse aqui, foi o seguinte, para onde tinha o Alex Fiuza e companhia que estava lá, isso estou falando de
87, 88. Quando nós começamos a criar o CAT e a FATA, né? Ele falou assim, a universidade, eu não vou agradecer a ela, porque está fazendo a obrigação dela de justamente apoiar a gente. E a gente está percebendo que essa semente que nasceu dentro da universidade naquele tempo, a Unifesp daqui tomou conta justamente dessas questões dos excluídos de Marabá. Eu estou cada vez mais em contato, depois de tantos anos, com justamente a universidade daqui. Eu estou vendo todo dia, essa semana, participei de três coisas extremamente interessantes que aconteceu dentro da universidade. Uma parece me chamando para contar a minha vida do trabalho aqui, foi muito interessante com o Fábio, a defesa do Batista ontem, lá de mestrado da Unifesp, né? E uma outra palestra que eu tive que fazer lá. É só essa semana, né? Então eu acho que esse papel justamente da universidade, de tomar conta dessa sociedade e a universidade mostrar que tem que só ganha dignidade se a gente fica indignado. Eu acho que essa aqui é a grande lição. Então, minha gente, fica indignado, não admite nada que fica banal, que fica... E esse recado eu vou dar, sabe para quem? Para as crianças menores, que velho é danado para ser meio chato. Então, quando teu pai e tua mãe fizer uma coisa errada, fique indignado, bata o pé, chame atenção. Você pode, sabia? Ensinar. Então, para vocês aí, o meu abraço. Quero agradecer a Renovar, Quitanda do Bairro, Unimed Sul do Pará, Farmácia Santa Cruz, Restaurante de Churrascaria Tertúlia, Dr. Tiago Barros, Dr. Marcelo Berno, doutora Nayara Silva, Óticas Helena e JJ Motos. Meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, dizendo assim, beijo!